De volta ao Redação Novo Tempo. Quem tem perfil no Facebook provavelmente já viu algo sobre esse assunto que a gente vai falar agora. Há alguns dias, o ator, o modelo, o apresentador Rodrigo Hilbert, famoso por apresentar um programa de culinária na televisão e por ser casado também com uma modelo bastante conhecida, fez um post que mexeu com vários homens. Mas o que provocou polêmica mesmo nas redes sociais foi a revolta de um rapaz que é morador de Fortaleza, no Ceará, em relação à postagem do Rodrigo Hilbert. Então vamos explicar aqui o caso. O Rodrigo postou uma foto em que ele mostrava que havia construído uma casa na árvore para os filhos dele. Mas não era uma casa na árvore qualquer. É uma casa que daria para muita gente morar dentro, de verdade. O ator também já é conhecido por ter outros talentos, assim, de dentro de casa. Além de ser alguém que passa bastante tempo com os filhos, ele é cozinheiro, cuidador de horta e já postou foto mostrando que sabe fazer inclusive crochê. A divulgação dessa foto, onde o ator mostra a casa da árvore que fez para os filhos, somada a tudo isso que eu mencionei, fez o tal do rapaz de Fortaleza escrever uma carta aberta ao Rodrigo Hilbert no Facebook. Na carta escrita, é claro que num tom super bem-humorado, o rapaz ele afirma que as habilidades demonstradas pelo modelo, pelo ator, são uma concorrência desleal para com os outros homens. Na abertura da carta, o rapaz, em claro tom bem-humorado, diz o seguinte: amigo, a humanidade está aqui, na humildade, tentando agradar, cozinhando nosso estrogonofe, consertando o trinco da porta, batendo prego para pendurar um quadro. O senhor poderia, por favor, parar de ser tudo isso? Sério, seja menos, porque a gente é feio e você não... Ó, o feio de novo aí na história. E você não sabe nem bem o que é isso, mas estamos tentando vencer pelos lados. Na sequência, o rapaz escreve o seguinte: aí o senhor vem me construir uma casa para os filhos do tamanho da minha casa, ao mesmo tempo que cozinhava um pato ao molho de pétalas da Atlântida. E depois de ter feito crochê, ao mesmo tempo que refinava o ouro do colar que vai fazer para sua esposa. Rodrigo, pare, você está me atrapalhando. Esse era o conteúdo da carta. É engraçado. Bom, olha, só queria não dizer deixa uma de ser coisa engraçado. antes, Diga. que aconteça o que acontecer aqui, quero mandar um beijo pro meu marido e nada muda entre a gente, tá bom? Continua tudo em paz lá em casa, tá bom? Meu amorzinho, fiquem na paz. Olha, eu tenho uma experiência para contar, mas não vou contar. Porque senão... Então você não tem para contar. É verdade. Eu tenho uma experiência, mas eu não vou contar. Porque minha mulher disse uma vez que me prefere do que o Rodrigo Hilbert. Uau, Então assim, ó. A minha também. Com certeza. Fala aí, Hélio, fala. Eu não queria nem falar sobre esse assunto. Você nem entra no páreo, né? Pegou pesado, hein? Eu acho que eu fui mas eu entendi. ofendido. Não foi ofendido. Eu entendi a Suzane. No páreo significa assim, o páreo é de corrida, né? Na competição. Isso. Ela disse que eu nem entro no páreo da competição com esse Justamente porque rapaz. você tá muito melhor que o Rodrigo. Pra que competir com ele? Tá. Pra quê? Fui ofendido, mas estou no lucro. É mais ou menos isso. Não, de verdade, porque você tá ajuda me em devendo casa. uma grana boa depois de terminar esse programa, que eu é te salvei. sério, de verdade, quando eu tava rindo aqui, porque eu não imaginei que teria uma outra conotação. Eu falei isso porque justamente o Hélio ajuda em casa, então tá de parabéns. Eu acho isso... Vou falar sinceramente. Posso falar sinceramente? Fala, Hélio. Acho que se dá Por favor, muito espaço para coisas bestas, né? Como isso, por exemplo. Alguém perde o tempo, tudo bem. Alguém já perdeu o tempo, no caso o Rodrigo Hilbert, que tudo que ele faz ele tem que mostrar. Mas tudo bem, a sociedade hoje é assim, né? Mas é o programa de televisão que ele tem. Ah, ele mostrou? Você não falou que foi uma foto postada Mas dele? isso é porque é a foto do que aconteceu no programa. Ele fez a casa na árvore no programa, ele fez no programa. tudo no Então programa. já perdeu metade do valor, né? Fez no programa, tinha uma produção. Inclusive até que as medidas foi alguém que tirou para ele. Mas Perdeu até o crédito. Claro. Deixa eu mandar um abraço pro meu pai. Nesse momento, meu pai deve estar adorando o que o Hélio tá falando. Porque meu pai, ele acha o seguinte: tudo é combinado. Na televisão não existe nada. Tudo é combinado. Não, Wagner, você trabalha na televisão. Claro, vai dizer que o cara tem um programa, aí ele vou fazer uma casa aqui pros meus filhos, mas o pessoal da produção não precisa vir não, né? Só vem depois aí para ver como é que ficou. Pelo amor de Deus. Inclusive esse debate aqui é combinado, viu, gente? É ingenuidade. Agora, eu nem sabia que a gente ia falar desse Rodrigo Hilbert. Fui pego de surpresa quando a gente chegou hoje para fazer o programa aqui. Por quê? O que eu digo é o seguinte: o cara faz crochê. Eu também faço crochê. Não quero dizer... Você faz? Faço crochê. Se eu soubesse, inclusive, eu teria trazido os sapatinhos que eu fiz para minha avó de crochê. Faço crochê e faço tricô. Sei costurar também na Quando máquina. a Suzane diz que ele não tá no páreo, é isso aí que ela tá dizendo. E olha que eu nem sabia que ele fazia crochê. O que eu mais gosto de fazer quando eu estou em casa lá é poder ficar com a minha filhinha, a Mel. A gente faz de tudo, brinca à vontade, brinca. É o meu papel.
papel, é minha função. Aí o que eu estou dizendo é que assim, por exemplo, aí o camarada, ele fez um crochê, tira uma foto e posta lá, para todo mundo ver que ele sabe fazer um crochê. E aí a humanidade inteira se dobra aos pés desse cara porque ele sabe fazer um crochê. Aí eu fico me perguntando com que tipo de homens as mulheres hoje têm se relacionado, porque elas acham estratosférico um camarada que cozinha. Ô, Hélio, Tudo mas bem, olha, não, você... ele faz uma... Não, Hélio, mas ó, você não pode pegar, sinceramente, o que acontece dentro da sua casa e colocar em comparação com o que acontece na maioria das casas. A gente já discutiu isso outras vezes aqui. O que você faz de limpar a casa inteira, lavar toda a louça, cuidar da mel, não sei, cozinhar, fazer crochê e tal, você não é como a maioria dos homens. A nossa produção... Você é Como como o tá? Rodrigo Hilbert. A nossa produção trouxe dados aqui, olha. É uma pesquisa que foi feita pelo SPC Brasil, que foi divulgada ano passado, apontou o seguinte, que 8 em cada 10 homens não dividem qualquer tarefa doméstica com as mulheres dentro de casa. É muita coisa. 8 em cada 10. Eu não sei qual é o número de mulheres que trabalham fora, além de trabalharem dentro de casa, mas eu imagino que não são essas duas aqui que estão faltando, entendeu? Porque hoje a maioria trabalha hoje fora. a maioria das mulheres, elas trabalham. Então, claro, mesmo se as mulheres não trabalhassem, eu, por exemplo, vivi uma época em que minha mãe não trabalhava fora de casa, mas o meu pai chegava em casa do trabalho e tinha coisas de dentro de casa que era ele que fazia e não a minha mãe. Quando a minha mãe começou a trabalhar fora, meu pai ajudava mais ainda. Agora, isso não é uma realidade que acontece na maioria das casas. Tem uma outra pesquisa aqui... Eu acho que é por isso que tem toda essa polêmica que acendeu, né? Porque, tipo, lógico, o cara que fez esse post fez numa intenção fez de de humor. brincadeira. Que, pô, você é muito bom, cara, você faz tudo isso, é bonitão ainda, tal, tá deixando a gente em maus lençóis, a mulherada vai cobrar demais da E gente. não é a tal. primeira vez que fazem isso com o Rodrigo Hilbert, né? Não. Coitado. Só que daí é que entra o debate, que daí eu acho que é importante, entendeu? Tipo, toda essa situação é meio TV Fama, assim, sabe? O negócio da vida do cara, tal, beleza. Mas aí, quando a gente traz pra realidade... Porque tem um monte de gente assistindo a gente em casa, talvez aí senhoras aí, mulheres tal, que devem passar por isso em casa, devem viver brigando com o marido porque pede pro cara lavar uma mísera louça e o cara fala, já vou lavar. E o cara fica vendo jogo de futebol, o cara vai jogar videogame, vai fazer alguma coisa e não ajuda nada dentro de casa, entendeu? Escolheu mal, né? Escolheu mal. Escolheu mal. O Hélio, talvez que como para ele é bem natural isso, para ele não consegue ver o mundo além disso, né? Mas deveria ser assim, na verdade, né? Eu acho que o homem ele teria que encarar esse papel dele, não só como provedor, como antigamente acontecia, assim, a sociedade muda, os tempos mudam, a gente tem que acompanhar essa mudança. Queira você ou não, nós estamos conseguindo Foi difícil falar Saiu, isso? hein? Essa é uma frase complicada. É uma frase complexa. E nem tinha a palavra paralelepípedo na frase. E a gente tem que acompanhar isso. Então, se hoje a mulher trabalha fora e ela também é uma coprovedora do lar, nada mais justo do que o homem auxiliar em casa com serviços domésticos. E a questão nem é essa no sentido do trabalho em si, daquela carga que você, além de ter passado manhã e tarde no trabalho, ainda à noite ter que cuidar da casa. Mas o envolvimento do homem no papel doméstico, ele é importante, não só como essa ajuda manual, mas como que eu posso enquadrar isso? Social, comportamental, emocional? Eu acho que muito porque, do assim, emocional. O envolvimento dele nos afazeres é o envolvimento dele com a família. Você está entendendo o que eu estou falando? Não, então, assim, se a mulher cuida do filho durante o dia, né? Calma, só um pouquinho. Ainda bem que a gente tem reunião hoje à noite. Não, calma, mas é porque eu não concluí meu raciocínio. Vamos lá. E ela tá lá com a criança, ela, talvez, que toma a frente de fazer as tarefas de casa, escola, aquela coisa toda. Então, se o homem, ele é ausente desse papel porque ele tem outras obrigações, ele não tem um envolvimento emocional ali também com aquela criança. Pô, a família é dele, ele quis construir uma família. De alguma maneira, ele tem que se envolver. E isso, é claro, tem homens que trabalham menos, homens que trabalham mais, mas aí vai da família conseguir guiar a sua própria dinâmica ali durante a semana, enfim. O que eu estou dizendo é o seguinte, que ele não pode ser um cara ausente, ele tem que participar desses afazeres domésticos porque ele pertence àquela família. E eu acho que vai além de fazer trabalhos realmente
lavar uma louça, limpar a casa e tudo mais. Isso é importante porque se a mulher também está indo trabalhar, eu acho que realmente essas tarefas elas precisam ser bem distribuídas. Só se a mulher vai trabalhar? Não, é que eu acho que se a mulher não trabalha, de repente ela vai ter mais tempo durante o dia. A mulher vai ficar brava com você fala que não trabalha, não trabalha fora, no caso. Desculpa, é a minha opinião. Ó, se a mulher não trabalha fora, ela fica dentro de casa. Ela é o que a gente chama de dona de casa. Não, é isso que eu tô falando, é que o não trabalha... Não trabalha fora, Não trabalha fora, isso ok. Tá, é a palavra, igual o gordinho, né? Isso, igual do gordinho. Ela vai ter mais tempo de fazer coisas dentro de casa do que o homem que vai chegar do trabalho de fora. Agora, isso também não quer dizer que ele não possa fazer nada. As tarefas na casa são muito grandes, né? E outra, e tudo mais. Mas eu ainda não terminei de falar, Suzane. Não concluí meu raciocínio ainda. Que, inclusive, olha, você me interrompeu aqui, eu até esqueci o que eu estava falando. Mas, lembrei. O que eu queria dizer é que existem tarefas que são extremamente importantes e, para algumas pessoas, elas são consideradas domésticas. Elas são consideradas da mulher. Educação dos filhos. Gente, a educação dos filhos é dos dois, entendeu? O pai e mãe, eles têm tarefas estritamente igualitárias nessa educação da criança e cada um precisa assumir a sua responsabilidade. Agora, tem muito cara que pensa assim, eu já trabalhei o dia inteiro, agora você aí, vê o que essa criança está berrando aí, não sei o quê. E... nós temos dados também que dizem o seguinte, ainda sobre a pesquisa... Tá vendo, né, gente? Ainda sobre a pesquisa da SPC Brasil. 1 em cada 4 mulheres, elas se sentem sobrecarregadas com as atividades da casa. E já falaram com os maridos, mas nada mudou. E mais, 11,4% das mulheres reclamaram com os maridos que não ajudam e ouviram deles que as tarefas não deveriam ser divididas. Viu, Hélio Moura? Então, tipo, a mulher chegou no cara, falou assim, cara, a gente precisa, eu tô sobrecarregada. Então, ele falou assim... Azar o teu. Azar é o seu. Nasceu mulher. Casasse com o Rodrigo Hilbert ou com o Hélio Moura, minha filha. Queria alguém para ajudar, não casasse comigo. Eu vou falar uma coisa aqui, eu acho que você que é mulher que está assistindo, ouvindo, vai concordar comigo. Eu tenho quase certeza que quase todas vocês. Essa questão do envolvimento do homem... com a vida doméstica, eu não estou falando só de lavar a louça, com a vida, a família. Esse é um termo bom, vida doméstica. A vida doméstica, ela tem mais uma questão emocional do que laboral. Falei bonito, hein? Porque vamos deixar as outras pessoas dizerem. A presença, ela conta pra gente como uma importância que ele dá para isso. Porque eu não sei se é da nossa natureza, a gente sente aquela responsabilidade em ter uma casa organizada, em ter uma vida doméstica, né, com agenda, de vida social, coisas que precisam fazer, contas a pagar, essas coisas assim. E quando o homem entra preocupado com essa situação, preocupado com aquela louça que você está lá, você percebe o envolvimento dele de preocupação com você. Falou pouco, mas falou bonito, Suzane. É verdade. Sério, isso é profundíssimo. Vamos lá para a nossa última notícia. Uma atitude que não deveria surpreender ninguém, porque deveria ser a atitude de todas as pessoas, mas acabou chamando a atenção de diferentes veículos de comunicação nessa semana. Eu vou explicar. Em Itararé, no interior de São Paulo, o policial militar Cristiano Borges voltava de um jogo de futebol quando encontrou o seu carro sem um retrovisor. Como qualquer pessoa, ele ficou irritado, mas logo ele se surpreendeu quando viu um bilhete no retrovisor do veículo. O bilhete dizia o seguinte: bati no seu retrovisor, me ligue. Sandro, telefone, tal. O policial ligou, mas aí ninguém atendeu. Como ele ficou admirado com a atitude do autor do bilhete, o Cristiano postou a foto desse papel no Facebook. O Sandro Moraes, autor do bilhete, viu o post e ligou para o Cristiano marcando um encontro. Os dois acertaram rapidamente os detalhes do conserto do automóvel e a situação se resolveu da melhor forma possível. O Sandro contou que a decisão de deixar o bilhete com seu contato no carro não teve nada de louvável. Ele disse, é a atitude mais normal possível. Se fosse o contrário, gostaria que a pessoa fizesse o mesmo. Fiz o que gostaria que fizessem comigo. Muito bom. Tô bom, né? Cristianismo na prática, né? Ficou mexendo a boca. Eu super gostaria que se alguém Cristianismo na prática, fizesse isso aí. alguma coisa, estragasse meu carro no estacionamento, que deixasse contato. Isso aconteceu comigo e não deixaram um bilhete. Gente, a semana que vem a gente se encontra. Um abraço pra você e até semana que vem. Aconteceu com você também.